entrando on the line. Bom, para quem já está seguindo aí essa saga incrível, estamos hoje aqui em Daniel, capítulo 12, para a nossa, não sei se é a quarta ou quinta ou sexta aula, não, até me perdi agora. Mas estamos dando sequência ao estudo de Daniel com o nosso querido amigo Silvestre, um grande estudioso aqui das Escrituras. E relembrando que se você não viu os vídeos passados, é só ir na playlist ao vivo, e tá lá Daniel 2, Daniel 7, 8, 9, 11. E quem não tem tempo para ver os vídeos inteiros, tem pouco tempo, como eu falei, o Daniel 2, por exemplo, eu fiz em cortes, então tem vídeos bem pequenininhos lá também. E recomendo muito que veja as lives inteiras e quem não possa ver os cortes. Terá corte de todos os Daniel, tá? Daniel 2, Daniel 8, 9, 10, 11, 12 também. Então, para você que estiver vendo porventura esse vídeo que lá na frente já em cortes, se quiser ver o vídeo inteiro, sem nenhum corte, na íntegra, é só ir na aba ao vivo e procurar por lá. Bom, Silvestre, quiser dar uma boa noite para o pessoal que vai assistir ao vivo e para quem vai assistir gravado também, fica aqui da minha parte, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas e apertem os cintos, como eu gosto de falar, que as aventuras serão grandes. Para mais um grande estudo do nosso querido Moré, amigo, irmão, camarada, Silvestre. Bom, boa noite a todos, boa noite, Rudá. Mais uma vez eu agradeço o espaço, né? Estamos no último capítulo, né, do livro de Daniel. E hoje a gente vai ser bem neutro. A gente vai trazer, na verdade, duas possibilidades aqui. Por que eu falo duas possibilidades? Como no começo, desde o primeiro vídeo, eu falei que a datação de Daniel ela é incerta. Alguns acreditam que ele escreveu no século VI antes da Era Comum. E existe o outro lado, que parece que utilizou-se um personagem, né, chamado Daniel, onde ele escreveu no século II antes da Era Comum. Por isso a gente vai trazer duas possibilidades. Vou ser o mais neutro possível, porém eu vou explicar certas coisas ali com base histórica, que isso não podia passar do século II antes da Era Comum. Independente se o escritor ou os escritores eles tinham uma concepção de ressurreição ou não. Prontinho. É isso aí. Então, vamos lá. Vamos compartilhar a tela aqui para que vocês possam ver melhor. Ok, o PDF aparecendo aqui. Só se o Silvestre quiser relembrar o finalzinho de Daniel 11, fica a critério dele. Com certeza, né? Aqui os últimos versículos de Daniel 11, né? Fala de Antíoco IV Epífanes, né? Que é o rei do norte, contra o Ptolomeu VI, que é o rei do sul. O verso 41 diz: entrará na terra gloriosa e muitos países cairão, mas da sua mão escaparão esses, Edom e Moabe e os chefes dos filhos de Amon. Estenderá a sua mão contra os países e a terra do Egito não escapará. E apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata, e de todas as coisas preciosas do Egito, e os líbios e os etíopes o seguirão. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e sairá com grande furor, para destruir e extirpar muitos. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso. Mas chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra. Aqui provavelmente está falando da morte de Antíoco IV Epífanes, tá, pessoal? Como a gente falou ali no vídeo anterior. Agora a gente vai para o capítulo 12. Bom, vamos lá. Capítulo 12 de Daniel. Diz assim já no primeiro versículo. Naquele tempo, qual tempo? Provavelmente esse tempo de guerra aqui que a gente falou no capítulo 11. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Ou seja, Miguel ele trabalha a favor de quem? Do povo de Israel. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, ou seja, pessoal que é preterista do primeiro século, é impossível vocês jogarem isso daqui do primeiro século. Porque no primeiro século o povo de Israel não teve livramento. E todo aquele que for achado escrito no livro.
correto? Aqui a gente já acaba, no primeiro versículo já acaba com o preterismo cristão. Fala que tudo se cumpriu no primeiro século. Aqui fala que haverá um tempo de angústia, qual nunca houve. E nesse mesmo tempo, o povo ia ter um livramento, né? Mas vamos lá, vamos tratar primeiro. Bem, de Miguel já falamos, né? No caso, eu falei no capítulo 10. Essa expressão, como qual nunca houve, é que confunde a cabeça de muitos. Mas eu vou falar de Miguel, viu, o Yehudá? Pode ficar tranquilo. Também no capítulo 12 eu vou falar de Miguel. Porque Miguel, existem muitas interpretações. Algumas colocam como Jesus, outros colocam como um arcanjo, e outros colocam como um simbolismo dos guerreiros macabeus. A gente vai falar sobre isso mais para frente. Bom, como as pessoas pensam assim, como jogar isso para os tempos de Antíoco se Roma fez muito pior? Né? Porque está escrito o que no capítulo, no verso 1? E naquele tempo haverá, né, um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Aí as pessoas falam, mas Roma foi muito pior que Antíoco. Ou se não, ó, temos aqui a resposta. Sabemos historicamente que Roma fez pior, verdade, que Antíoco. Assim como Hitler fez pior que Roma, pois assassinou sem motivo alguns milhares de judeus. Né? Porém, mostrarei biblicamente que essa expressão é comum, e levá-la ao pé da letra seria grave. É porque se a gente for nessa conversa, mas fulano fez pior, o Hitler foi pior, então ainda é futuro. Não, aí você não vai para lugar nenhum. Ó, vou dar só exemplos dessas expressões aqui, exageradas, tá? Como a gente já fez nos outros vídeos, mas eu quero relembrar. Para quem não assistiu os outros vídeos, vai ver aqui agora. Vamos lá, reis do povo, quem foi melhor? Ó, segundo o 2 Reis 18, diz assim, verso 5. No Senhor Deus de Israel confiou de maneira que depois dele não houve quem fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Aqui essa passagem, pessoal, está falando de Ezequias. O que está falando? Que ele foi o melhor, segundo o escritor. E depois dele não houve outro igual. Porém, no texto de 2 Reis 23, verso 25, diz o quê? E antes dele não houve rei semelhante, olha só, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, né? E com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal. E agora? Será que eles estão mentindo? Ó, aqui acima trata-se de Josias, que reinou após Ezequias. Será que esqueceram de Ezequias? Ou será que é uma expressão comum na literatura semita? É uma expressão comum, pessoal. Se vocês forem levar isso ao pé da letra, então o próprio escritor de Reis, ele esqueceu de Ezequias, mas não, isso é uma expressão comum, só para exaltar a situação. Vocês entenderam? Vou dar outro exemplo para entrar na cabeça de vocês. Ó, todos sabem que o exílio babilônico foi, na minha opinião, né? O Yehudá já tem outra opinião sobre isso. Foi pior do que Antíoco fez. No quesito destruição, né? Mas no quesito moralidade, né? E essas coisas de proibir a pessoa, realmente Antíoco foi pior. Mas, segundo os escritos do século II antes da Era Comum, a tribulação que eles passaram foi pior. Olha esse texto de 1 Macabeus 9:27, o que diz? Desde o tempo em que tinham deixado de aparecer profetas na terra de Israel, nunca houve uma tribulação como esta. Olha só. Daqui todo mundo sabe que o livro de Macabeus foi escrito no século II, antes era comum. E aí? Por isso que eu prefiro ficar, pessoal, com o contexto histórico do que me apegar em uma mera expressão. Essa expressão aí, se vocês forem se apegar, é como nunca houve. Vocês vão sair do contexto histórico. Por isso que eu prefiro o contexto. E ainda dei exemplos bíblicos que essas são expressões comuns, tá? Mas vamos continuar então. Eles seriam salvos da morte na guerra, ok? Ou seja, o povo naquele tempo eles iam passar, né, por uma tribulação, mas eles iam ter salvação aí nessa guerra. Vamos para o verso 2 de Daniel 12. Ó, diz assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna
e outros para vergonha e desprezo eterno. Pode mais abaixo.